Fala pessoal, mais um podcast iniciando. Hoje teremos uma conversa com uma síndica profissional que está atuando no mercado de Balneário Camboriú e Itajaí, e nós vamos agora ter uma conversa sobre os desafios, sobre os resultados, sobre os planos, os objetivos. A nossa empresa PHW Síndicos é uma empresa que tem síndicos profissionais. Uma parte dessa equipe está aqui representada pela Deverly. Seja bem-vinda. Obrigada, um bom dia, né? Acordamos hoje cedo para poder trazer um pouquinho de conhecimento e essa troca aí. Nosso objetivo aqui, pessoal, é conectar pessoas, empresas, conceitos, né? E trazer toda essa referência no mercado condominial. Buscar as referências do mercado condominial e entregar para você, síndico da nossa região, síndico do Brasil. Nós vamos falar sobre alguns temas diversos, mas antes disso, vamos conhecer um pouco da síndica profissional Deverly. Então, minha trajetória começa há uns 10 anos atrás. Entrei num escritório de advocacia para fazer cobrança de taxas de condomínio. Já tinha trabalhado com cobranças em escritório de advocacia, daí chamou a atenção o currículo e fui trabalhar na empresa em Curitiba, na CM Baiac. E lá me desenvolvi, fiquei 7 anos e meio trabalhando no escritório de advocacia, sempre acompanhando o dia a dia, a rotina dos condomínios e tendo essa troca com os advogados também, aprendendo um pouco com eles. Eu sou bem curiosa. Fui fazer o curso de síndica profissional, fiz na Universidade Positivo do Paraná o curso, e desde então comecei a me interessar por esse ramo, né? Então eu fui ser conselheira, fui subsíndica. Chegando aqui em Balneário, a minha intenção sempre era já trabalhar na área de síndica profissional, mas fiquei ainda mais 3 anos em administradoras de condomínio, trabalhando na parte de finanças dos condomínios, então toda a parte de previsão orçamentária, a parte de fazer as prestações de conta, eu aprendi a dominar muito isso, e isso foi agregando para o meu currículo, né? E acabei que não, queria mudar e não queria mais essa vida de CLT, vida de estar ali trancada dentro de um escritório, e comecei a procurar no mercado empresas de síndicos, e foi quando surgiu a oportunidade da PHW, né? Onde eu não queria trabalhar sozinha, mas eu queria trabalhar numa equipe e que essa equipe todos pudessem ser síndicos, não gestores, né? Então, trouxe essa oportunidade para a minha vida e estou muito contente, porque aqui agora eu estou atuando como síndica profissional, que era o que eu queria atuar, no ramo que eu queria atuar, e agregando todo esse conhecimento que eu trouxe aí de anos de escritório de advocacia, mais alguns anos em administradoras de condomínio. Então trago toda essa expertise para dentro dos condomínios, né? Então isso agregou muito na minha caminhada. Então agora eu estou colocando em prática todos aqueles desafios que eu via nas administradoras de condomínio, no dia a dia dos síndicos, eu estou colocando em prática hoje dentro dos meus condomínios onde eu estou atuando, né? E cada dia é um desafio novo, cada dia é um BOzinho que você tem que resolver, é um conflito que aparece, algum desafio novo, enfim, né? Então, você como eu, começou como síndico moradora, certo? Sim, como moradora. Num prédio antigo. De 40 anos. Como que foi? O meu também tinha 45 anos. Eu fui síndico no edifício onde minha mãe mora. Então, iniciei a minha trajetória por ali. Aqui na nossa região de Balneário Camboriú tem muitas leis e regularizações e laudos, o que eu gosto muito, porque obriga o síndico a manter a qualidade das manutenções. Mas como foi esse desafio de ser síndica moradora no prédio onde você mora? Normalmente o síndico não gosta de ser síndico onde ele mora, exatamente para não baterem na porta, ficar tocando interfone, né? A gente já tem uma vida bem atribulada, bem conectada com o celular. E como que foi essa experiência de iniciar sendo síndica moradora? Eu sabia que eu precisava começar de algum lugar, então participei da assembleia do meu condomínio, onde eu moro, e acabei sendo eleita ali como síndica moradora. Foi o primeiro desafio que eu tive foi a questão dos animais.
porque neste condomínio é um condomínio onde tem bastante idoso, e eles têm um certo preconceito sobre cachorro, e eles não queriam que os cachorros andassem nos elevadores. E aqui a gente tem uma lei específica para cachorro em Santa Catarina, né, que qualquer cachorro pode transitar dentro de qualquer área comum do condomínio. Então ele não deve permanecer, mas transitar ele pode, inclusive dentro do elevador, e se for o único elevador, as pessoas têm que respeitar. E eu cravei uma briga com os velhinhos do condomínio, né, as pessoas mais idosas, porque elas não queriam. Elas não queriam por causa do cheiro do cachorro, porque achavam isso errado, ou que o cachorro fosse no colo. E eu bati o pé e falei que isso não ia acontecer, porque a lei era clara, e eles não gostaram muito, mas acabaram engolindo essa história. E depois foi as manutenções de um prédio antigo, né, é muito mais fácil você trabalhar com um prédio novo. Os antigos te trazem mais desafios, né, porque impermeabilização já passou, o tempo de qualidade dela, a questão da parte de incêndio, você tem que renovar, então esses desafios trazem um trabalho maior dentro de um condomínio, né? Então foi uma experiência bem gostosa, porém, em contrapartida, eu estar na linha de frente nas operações ali de manutenção e tudo mais é uma coisa que me agrada muito, mas os moradores ficarem batendo na minha porta na minha hora de descanso já não é válido, né? Ano passado eu fiquei com dengue e eu tava muito mal, e um morador em pleno domingo de Páscoa, eu com dengue, e ele num domingo de Páscoa, ele começou a bater na minha porta e insistentemente me mandar mensagem. Eu falei, eu não tô bem, eu tô com dengue. Não adiantou, e ele queria porque queria que eu entrasse dentro do apartamento dele para ver uma goteira, né, ver uma infiltração que a gente já estava chamando a assembleia para resolver. Mas ele precisou daquela atenção, então essa parte de ser síndica moradora é a parte ruim, porque eles não respeitam. A gente, quando é síndica profissional, a gente consegue impor limites para ter saúde mental, para ter a nossa qualidade de vida também. Quando você é síndica moradora, não importa a hora, eles batem no teu apartamento, interfonam e ficam ali cuidando a hora que você chega, a hora que você sai. Então, hoje, para síndica moradora, eu não quero mais. Hoje o principal desafio não é para um síndico profissional, acho que não é nem os resultados no cuidado da estrutura em si, nem o treinamento dos funcionários. Eu acho que é mais a relação pessoal com os moradores, né? Da atenção, eles querem atenção, querem se sentir escutados, e às vezes o horário, o local e o momento não é o ideal, mas eles têm essa demanda de receber isso, faz parte, né? Sim. Isso até um pouco vem ao encontro dessa questão. Quais os desafios que você está encontrando como síndica, mulher, empreendedora, no mercado condominial aqui? O que você poderia contar um pouquinho para nós? Eu acredito que esse tema ele acaba sendo bastante polêmico pelo fato de eu ser mulher, né? Então a gente bate de frente com muito zelador homem, que acaba tendo aquele preconceito. Então eu tenho que aprender a me impor sem faltar com respeito, né? Sempre me impor de uma forma que as pessoas entendam que, apesar de eu ser mulher, eu tenho conhecimento, eu tenho know-how para estar trabalhando nisso, nesta área. Então, e não só os zeladores, né? A gente tem muito conselheiro homem aí que tem um certo preconceito, às vezes até um certo machismo, então prestadores de serviços, então isso eu acho que é o meu maior desafio hoje dentro do mercado condominial, eu me impor e as pessoas me respeitarem exatamente pelo fato de eu ser mulher. Então isso é um desafio diário, porque eu tenho que me impor, não pode ser muito simpática, porque senão a pessoa também já entende por outro lado. Então é um desafio constante, né, nessa nossa trajetória de condomínio. E a gente pega bastante prestador aí que, exatamente pelo fato de ser mulher, acha que a gente não entende, ou acha que a gente não conhece, que a gente não viveu aquilo e quer passar a perna. Então a gente tem que ficar sempre de olho, sempre ter essa troca, e o importante de trabalhar na nossa equipe, na PHW, é exatamente isso, porque a gente consegue se comunicar e trocar as informações entre os síndicos.
Então, se eu tenho dúvida, eu recorro ao Paulo, ao Luiz, ao Wagner, a gente faz essa troca exatamente para não acontecer isso, né? E eu conseguir cada vez cavar o meu espaço aqui dentro da área condominial. Pessoal, falando nisso, né, para nós entendermos que existe desafios, não vou te dizer que é só por você ser mulher, mas existe muitos prestadores de serviço que acredito que a gente não entende o mínimo para entender o custo, o orçamento, e a gente com os anos, a gente vai adquirindo certa experiência. Mas uma das melhores ferramentas para proteção, para que isso não aconteça, é você ter indicações de empresas que já estão validadas no mercado por outros síndicos profissionais para você fazer serviços dentro do seu condomínio. Falando nisso, eu quero agradecer pelos nossos patrocinadores, a Fusco Portaria. Se você quer uma empresa especializada em portaria em Itapema, Camboriú e Balneário Camboriú, entre em contato. Uma empresa familiar que está cuidando do seu condomínio, de família para a sua família. Nós também falamos sobre produtos de limpeza. Se você quer produtos de limpeza, treinamento, uma pessoa dedicada que vai ao seu condomínio verificar qual é essa demanda, qual é o seu produto, procure a Pontual, o Alexandre vai te dar toda a atenção. Se você também quer um trabalho de excelência em piscinas, jacuzzis, tá? Uma equipe completa que vai desde a venda do produto, da manutenção e da limpeza até das bombas, procure o Felipe e o Diego da Sky Blue Piscinas. Eles fazem a diferença no trabalho que eles entregam, cuidando dos melhores home clubs da região, cuidando de vários condomínios com excelência há vários anos. E também quando nós falamos de limpeza, nós também falamos da zeladoria, do auxiliar de serviços gerais. A Miller Soluções também trabalha em Itapema, em Balneário Camboriú, e está apta e determinada a realmente entregar soluções de acompanhamento para o seu condomínio, deixando ele cheiroso, limpo, se preocupa com os detalhes, com os arranjos, com o produto, com o cheiro da entrada. Eles fazem que o condomínio se torne um lugar agradável para todos que circulam. Deixo meus agradecimentos para os patrocinadores e essas pessoas, a PHW Síndicos, assina embaixo que você, síndico, pode fazer as suas cotações, os seus orçamentos, que vocês vão ser bem atendidos e respeitados. Pois então, continuando a nossa conversa, nós temos falado sobre conflitos com moradores. Como que você lida com, por exemplo, um morador que bate no domingo de Páscoa para fazer uma determinada ação? Como que você lida com moradores que se agridem dentro de um condomínio? Como que você lida com os conflitos entre moradores? Porque a tecnologia agora vai deixar tudo na nossa palma dessa mão, né? Das nossas mãos. Então a gente vai conseguir ter várias soluções, várias ferramentas pela tecnologia, mas o que a tecnologia não vai trazer é o relacionamento e a interação humana. Como que você lida com esses conflitos dentro do condomínio? Primeiro eu tento deixar claro, né, quando o conflito é entre moradores, que o síndico ele não deve se envolver, né? A gente não, eu vejo que, por experiência na área aí de muitos anos, conhecendo vários síndicos, quanto mais a gente se envolve, mais sobra para o síndico. Às vezes o assunto nem é entre nós e acaba sobrando para nós. Então eu tento orientar de uma forma respeitosa, de uma forma tranquila, que o problema que ele está tendo com aquele outro morador é entre eles e que o condomínio não pode interferir, né? Então eu tento de alguma forma sair ali pela tangente para não sobrar exatamente para minha gestão, porque se você toma partido de um morador num conflito desse, entre eles, um vai acabar falando mal de você dentro do condomínio e vai acabar trazendo problemas para tua gestão, porque daí começam as perseguições dentro do condomínio.
Mas também temos aqueles moradores que são da oposição e que não queriam a gente dentro do condomínio, então eles começam ali a falar que o condomínio está desassistido, você pode estar todos os dias dentro do condomínio. Então, é um trabalho de você fazer, de cativar, trazer esse morador para o teu lado, né? Sentar com ele, conversar, tentar entender a demanda dele, porque como você mesmo falou, os condôminos são carentes. Então, o que eu vejo é que você precisa escutar eles, você precisa dar atenção para eles. Então, eu acho que quando a gente para escutar os condôminos, a gente resolve metade dos nossos problemas dentro do condomínio. Então, às vezes é o que eles precisam, é falar, desabafar. Eles desabafaram, as coisas já começam a dar uma melhorada. E é tentar trazer mesmo esses moradores para o teu lado, tentar entender as demandas deles e tentar resolver essas demandas para que a tua gestão fique mais tranquila e para que você consiga resolver esses conflitos entre condômino ou entre você e o condômino também, né? Mas eu vejo muito problema na questão do imediatismo, as pessoas no WhatsApp. Nós, como empresa, a gente se apresenta nos condomínios como o Paulo, a Deverly, o Luiz, o Wagner, e às vezes eles mandam mensagem para mim. Eu não respondo porque é num domingo de manhã, o prédio não tá pegando fogo, não tem nenhuma demanda que é uma emergência. Às vezes ele quer falar sobre taxa de boleto de condomínio, que eu acho que isso pode ser aguardar e ser respondido na segunda-feira. Ele não contente que ele mandou mensagem para mim, ele vai lá, manda mensagem para você, ele manda mensagem pro Wagner, pro Luiz. As pessoas hoje, elas têm que entender que as coisas não são imediatas. Apesar do WhatsApp ser uma ferramenta que traz um benefício, ela também atrapalha. Porque as pessoas, elas querem no imediatismo, elas querem que a gente responda naquele momento, e às vezes a gente também não pode responder naquele momento, ou também às vezes estamos nós tendo um momento para nós, né? Então as pessoas, elas precisam entender que existe um respeito tanto da parte do síndico, mas que precisa existir esse respeito também por parte dos moradores. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho hoje dentro dos condomínios. As pessoas respeitarem os limites de cada um, né? Você respeita o meu limite, eu respeito o seu limite, e todo mundo convive bem, mas isso é uma dificuldade muito grande dentro dos condomínios. É a interação, né? Eu acho que essa questão, assim, meus desafios como síndico, né? Primeiro era a questão, nós não vemos o síndico no condomínio, daí a gente começou a ter aplicativos, começou a demonstrar que nós atendemos 100, 200, 300 mensagens pelo celular, começamos a colocar relatórios dentro do WhatsApp, de grupo de avisos dos moradores, mostrando que todo dia é feito muitas coisas. Nós colocamos recado, estamos no condomínio, mas uma solução que nós iniciamos, né, dentro da PHW, que durante a temporada é o momento que mais tem movimento, então a gente dá atenção para o condomínio e para os moradores. Mas sempre a partir de abril nós fazemos os cafés, né, os momentos, os encontros com os moradores. Então, se a gente consegue fazer isso é uma dica para vocês, moradores, façam eventos para que o síndico esteja presente, né? O síndico também pode promover, e vocês todo mês vão conversando, vão alinhando, chega na assembleia, vocês já conversaram várias vezes sobre o mesmo assunto, já tem a definição ideal, já tem as ideias, já escutou todo mundo. Então, uma das ferramentas que nós estamos utilizando para diminuir esse impacto de relacionamento, né, é ter esses eventos. E também o morador, como você mesmo falou, a ferramenta do WhatsApp, ela tem duas linhas, né? Ela te envia uma mensagem, mas a emergência tem que ser telefonada. Exatamente. Então, apareceu fogo, incêndio, bombeiro, inundação, telefona, não manda uma mensagem, porque nós podemos estar no mercado, podemos estar indo no restaurante, tomando banho, e uma mensagem vai demorar 30, 20, 40, uma hora para responder. Se for emergência, telefone. Se não for emergência, você sabe que tem um tempo hábil para a pessoa responder, porque é uma mensagem, então não é uma coisa que é uma necessidade. Então são detalhes que a gente vai buscando soluções, vai orientando, aí agora tem as respostas automáticas, olha, se for emergência, telefone. Então a tecnologia vem ajudando a gente para que a gente consiga achar essas soluções.
Hoje, o síndico profissional falar sobre finanças, sobre transparência financeira, já não é nem um diferencial, né? É uma básica, nem obrigação, apesar de ser uma responsabilidade, uma obrigação, já se transforma numa coisa padrão, né? Realmente nós entregamos, nós divulgamos, nós convidamos as pessoas para fazerem parte, para acompanhar os orçamentos, para acompanhar os balancetes, tá? E como que você, como síndico profissional, como uma pessoa que já trabalhou em administradoras, já trabalhou na parte de advogados, como que você vê essa questão de transparência? Como que você gera essa transparência? Uma das dificuldades que eu percebi aqui na área de Balneário Camboriú, Itapema, enfim, nessa região, é que a administradora, quando ela vai para uma assembleia para trazer o aumento da taxa condominial ali, aumentar a previsão orçamentária, ela só chega com um percentual. Ó, galera, precisamos aumentar em 10%, 15%, mas ela não explica para os moradores o porquê que você tem que aumentar aqueles 15%, aqueles 20%. E eu gosto de trabalhar com planilha aberta, então eu trago isso para os moradores para mostrar primeiro para eles o gasto que eles tiveram no ano. Então eu gosto de abrir ali aquele comparativo que vai, inclusive, na prestação de contas mensal do condomínio ali nos livros, né? Eu gosto de abrir ela, mostrar que o condomínio teve um gasto lá de 20 mil por mês, mas ele está arrecadando 15, quer dizer, ele está num déficit de 5 mil por mês. E daí eu trago uma planilha ali no Excel, eu gosto de trabalhar com a planilha do Excel para fazer a previsão orçamentária, e eu trago para eles a planilha aberta, mostrando que quanto que vai ser gasto no extintor durante o ano, com limpeza de caixa de água, caixa de gordura, a caixa de passagem, a questão das manutenções, as aquisições, as manutenções de equipamentos dentro do condomínio. Então eu gosto de trazer isso para eles, para os condôminos estarem cientes que aquilo a gente precisa aumentar a taxa de condomínio, porque eu consegui mostrar para ele que a planilha aberta na planilha aberta vai dar mais transparência para ele na hora da previsão orçamentária. O porquê que estamos aumentando, para eles entenderem que aquele valor ali, o seguro deu 7 mil por mês, mas eu divido ele por 12, porque durante o ano a gente fica arrecadando aquele valor. Então, eu não vou arrecadar ele num mês só, né? Então, quando a gente mostra isso para os moradores, quando a gente traz essa transparência para os moradores, é muito mais fácil da gente aprovar uma previsão orçamentária, a gente trazer um aumento para o condomínio, porque ele entende que aquilo ali está sendo gasto daquela forma, o que não foi gastado, ou que se o condomínio sobrou, vai ficar esse dinheiro no caixa, ou podemos fazer outros tipos de manutenções e acabar usando ali, mas ele consegue confiar mais no teu trabalho, ele consegue entender mais do que você chegar e falar assim, você precisa de 15% de aumento. E é isso que os moradores, eu vejo a falta para os moradores, que as administradoras hoje, a maioria traz dessa forma, e eu aprendi sendo transparente, abrindo essa planilha. Então fica muito mais fácil de você trazer isso para os moradores e ter a confiança deles que você está fazendo um bom trabalho. Nossa empresa, além dessa abertura de planilha financeira, gosta muito de fazer a apresentação do antes e depois, né? Fotos. Sim. Fotos impactam, mostram, quando tu vê, mostra uma apresentação com 200 fotos, né? A pessoa fala, nossa, eles fizeram tudo isso? Então, consequentemente, justifica, né? Trabalha com a previsão, com os gastos. Tá vendo esse gasto aqui? Foi por causa dessa foto aqui, ó. Aconteceu isso, porque os moradores, poucos moradores, sabem o que acontece no condomínio porque estão ali acompanhando. Mas a grande maioria não tem nem noção do trabalho que a gente dedicou no decorrer do ano. Então, essas duas ferramentas vai trazendo resultados na hora de uma assembleia. Sim. E a gente tem como meta, né, como missão da empresa, a entrega de resultados. Nós trabalhamos o condomínio como uma empresa. Então, consequentemente, nós queremos chegar no final do ano e apresentar os resultados, apresentar a parte financeira, a parte visual do antes e depois, os projetos, para onde nós estamos indo. E falando nisso, um diferencial da PHW Síndicos, para você, síndico morador, é o plano diretor. Nós damos consultoria,
nós vamos ao seu condomínio fisicamente, nós fazemos o levantamento de todas as áreas do seu condomínio, contratos, contábil, manutenções obrigatórias, manutenções preventivas, projetos, estrutura dentro de um projeto, onde a gente leva essa assessoria para a Assembleia, você aprova essa previsão, essa plano diretor, e, consequentemente, o que acontece? Independente do síndico que estiver no local, 1 ano, 2 anos, ele sabe o que tem que fazer nos próximos 5 anos. É como uma empresa, é como uma estruturação, uma compra, um projeto. Você sabe para onde o condomínio está indo, você vai conseguir calcular os gastos no decorrer dos anos e se preparar com antecedência para não ter aquelas chamadas de capitais emergenciais. A estruturação, a organização dos projetos de manutenções preventivas e o plano diretor de um condomínio são fundamentais para auxiliar as finanças e você ter valorização e ter economia, porque tudo que você faz como preventivo é muito mais caro do que o corretivo, muito mais barato do que o corretivo. Fica a dica, busque soluções para o seu condomínio a médio e longo prazo, ok? E eu falo sempre que para o plano diretor funcionar, a previsão orçamentária tem que estar correta também. Exato. Ela tem que ser bem trabalhada, ela tem que trazer todas as despesas que um condomínio possa ter durante um ano. Então, e você realmente usar os valores que são reais, não fazer uma suposição de valores, né? Pega tua última nota fiscal da tua limpeza de caixa de gordura e já coloca aquilo ali como 2 no ano. Então, você divide por 12, fica mais fácil, mais transparente. E se você tem uma previsão orçamentária que você pode confiar nela, o plano diretor fica muito mais fácil, porque daí realmente você consegue criar um fundo de obras, um fundo para manutenções, exatamente para se programar para as obrigatórias. Então você não sofre em ficar apagando fogo dentro do condomínio, né? Ficar só correndo atrás do rabo, literalmente. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que você se mantém atualizado sobre leis, regulamentações desse mundo condominial? Eu tenho uma amiga minha que ela dá risada, que ela pergunta pra mim, o que você faz quando você tá com insônia, né, quando você não consegue dormir, e ela ri, porque eu falo que eu fico escutando podcast de condomínio, e então, o que eu faço? Eu sempre estou em busca de conhecimento, então eu estou estudando, estou sempre procurando ler sobre jurisprudências que estão saindo aí sobre os condomínios, a questão de realmente seguir pessoas que vai agregar no meu conhecimento e na minha área, né? Então, eu gosto muito de escutar podcasts de advogados aí para trazer isso para o condomínio, para estar me atualizando com leis, com as regras dos condomínios. Eu acho que isso é extremamente importante, mas não só isso também, né? Tem vários especialistas hoje aí na área condominial, engenheiros que trabalham na área condominial, pessoas na questão de limpeza. Então, você tem que estar sempre estudando sobre todas as áreas, porque nós aqui trabalhamos com todas as áreas num pacote só, né? A gente não pode ser só administrativo, a gente tem que ser um pouquinho de tudo. Então a gente tem que pelo menos ter a base do conhecimento ali. Você não é especialista, mas você é a base daquele conhecimento para você não ser passado para trás também. Então todos os dias é uma escola, todos os dias são novidades e todos os dias você tem que estar buscando esses conhecimentos. Legal. Pessoal, hoje nós tivemos um podcast da PHW Síndicos Profissionais, hoje tivemos a participação da síndico profissional Deverly. Eu, como síndico profissional, também sou realizado na área que eu atuo. Minha vida é dedicar todo o meu conhecimento. Também fico escutando muito podcast, fico estudando, fico buscando soluções, inovações, estarmos à frente do mercado para que os condomínios que são referências no Brasil, como os da nossa região, Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Porto Belo, Penha, Navegantes, sejam realmente condomínios diferenciados e que tenham uma das melhores gestões do Brasil e do mundo. Nós somos exemplo em vários sentidos e a PHW se coloca como uma das maiores empresas, os maiores big players da região na administração de condomínios.
Nós queremos levar todo esse conhecimento, todo esse suporte, toda a nossa equipe, toda a nossa estrutura para o seu condomínio. Fica o convite, venha conhecer a nossa empresa, os nossos diferenciais, e foi mais um momento diferenciado, um momento único da nossa empresa. Obrigado por ter aceitado o convite. Gostou? Sim, muito bom, né? Podem contar comigo também, se precisarem aí nos condomínios, chamem para uma cotação, chamem para conhecer o nosso trabalho. Acredito que a gente pode entregar bastante conhecimento e operações dentro dos condomínios e soluções para vocês, moradores. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Um abraço aos nossos patrocinadores. Um abraço para a nossa equipe, que enquanto nós estamos aqui, está nos dando suporte. Vocês são realmente pessoas diferenciadas que fazem a diferença. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Nos vemos no nosso próximo podcast da PHW Síndicos. Valeu, pessoal. Um abraço.